Irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto convosco que está registrado em livro de Lucas, no capítulo 5. Mas eu não gostaria de... Fala a verdade, irmãos, eu gostaria de ler o texto, mas o texto é um pouco extenso. Eu acho melhor resumir o texto, porque eu tenho um outro texto, um pouco longo também. Mas vamos ler aqui, irmão, só para o versículo 1, só para a gente não ficar só para a gente ter uma linha de raciocínio. Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estavam eles junto ao lago de Genezaré. Agora abra sua Bíblia e fica com o seu dedo marcado aí em Lucas capítulo 5. Abra sua Bíblia em João capítulo 21. E vamos ler somente o versículo 1 também. Para falar a verdade, a leitura ela iria até o verso número 14. Mas para nós ganharmos tempo, vamos ler somente o versículo 1. João capítulo 21, versículo 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, Amém. Meus amados irmãos, quando a Bíblia fala lago de Genezaré, fala mar de Tiberíades, ou que seja mar da Galileia, ela está se referindo ao mesmo lago, ao mesmo local. E a situação que quando Jesus foi até aos seus discípulos, praticamente era quase a mesma. A Bíblia diz para nós que Pedro, João e seu irmão estavam pescando, e João capítulo 21 não era diferente, porém com alguns outros discípulos, eles estavam também pescando. Livro de Lucas capítulo 5, a Bíblia diz para nós que nada apanharam naquela noite. João capítulo 21, ele também se refere, dizendo que naquela noite nada apanharam. Foi nesse momento que Jesus chegou aos seus discípulos. Mas quando Jesus chega aos seus discípulos, Jesus ele chega diferentemente. No capítulo 5, Lucas, Jesus chega de uma forma diferente. E João capítulo 21, Jesus chega de uma outra maneira. Mas o que está acontecendo aqui? Acontece que em Lucas capítulo de número 5, os discípulos ouviram a mensagem de Jesus, ouviram todo aquele ensinamento, e eles estavam totalmente motivados para fazer a obra de Deus. Eles estavam tão motivados que eles reconheceram os seus pecados e estavam dispostos a largar tudo para fazer a obra de Deus. Diferentemente, em João capítulo de número 21, que o quadro é totalmente diferente, porque Jesus encontra os seus discípulos lá no lago, no mar de Tiberíades, que é o mesmo lago de Genezaré, mas no João capítulo 21, o povo, os discípulos estavam desanimados, eles estavam desmotivados, eles estavam cansados. E a forma que Jesus aborda os seus discípulos em Lucas capítulo 5 e capítulo 21 é totalmente diferente, onde faz toda a diferença. Entenda você, queridos irmãos, o versículo número 1, a Bíblia diz assim para nós,
que Jesus chegou com uma multidão em Lucas capítulo 5. Por quê? Porque naquele momento Jesus ia ensinar a tua palavra e um milagre ia acontecer no coração dos discípulos. Eles estariam motivados, incentivados, dispostos a largar tudo. Mas João capítulo 21, por eles estarem desmotivados, por eles estarem cansados, Jesus não vai com uma multidão, Jesus vai sozinho. Porque a intenção de Jesus não é expor os seus discípulos, não é colocar os seus discípulos no estado de vergonha. Jesus queria falar com eles, particularmente com ele, sem multidão. Mas quando eu observo, queridos irmãos, Lucas capítulo 5, Jesus, a Bíblia diz para nós que ele chega com uma grande multidão, ele avista ali 2 barquinhos, e ele entra num daqueles barcos, em que os discípulos estavam lavando a rede, porque nada tinha pegado naquela noite. E Jesus pede para Pedro, então, se afastar um pouquinho da margem do rio, para ensinar a palavra de Deus. Então Jesus chega ensinando a palavra de Deus. Mas por quê? Porque ali estão motivados. Mas quando eu chego em João capítulo 21, o período que eles estavam desmotivados, Jesus chega e aborda os seus discípulos de uma forma diferente. Olha o que está escrito, 21 verso 5. E disse-lhe, pois, Jesus: filho, tende alguma coisa para comer? O que é comer? Comunhão. Jesus estava convidando ele para comunhão. É que está escrito lá em livro de Apocalipse, capítulo 3, né? Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir o teu coração, entrarei com ele e cearei com ele. Comunhão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha, queridos irmãos, como é importante de como Jesus aborda as pessoas, de como Jesus ensina para continuar o obreiro, continuar produzindo frutos para a glória de Deus. Mas todavia, quando o obreiro se sente cansado, sobrecarregado, quando o obreiro se sente assim um pouco desanimado, desmotivado, Jesus, ele aborda diferente, pastor Evaldo. Jesus nos chama para a comunhão. Se assenta comigo, comamos algumas coisas. E foi assim, querido irmão, que Jesus abordou os teus discípulos. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, na sequência, Jesus fala assim para os seus discípulos, depois de ter ensinado a multidão. No versículo 4, capítulo 5, Lucas, capítulo 5, versículo de número 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, leia comigo, 1, 2, 3, faze-te. Vamos melhorar a leitura, irmão. Capítulo 4, capítulo 5, versículo 4 de Lucas, 1, 2, 3, e... Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar, e lançai as vossas redes para pescar. Agora vamos ler o que diz lá em João capítulo 21, versículo 6. João capítulo 21, versículo 6. 1, 2, 3, e... Ele nos disse, lançai a rede no mar, e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Leia o versículo número 8 agora. João capítulo 21, versículo 8. E os outros discípulos foram ao mar, porque não estavam distantes da terra, senão 4 pessoas, levando a rede cheia de peixes. Amém. Olha a situação. Lucas capítulo 5, como os discípulos estavam motivados,
reconheceram os seus pecados, disposto tudo para largar, para fazer a obra de Deus. A Bíblia diz assim para nós, que Jesus pediu para eles irem ao alto mar, nas profundezas do mar, e disse para ele: lance a rede. E eles lançaram a rede, e uma grande quantidade de peixes já chegaram a ele. Mas em João capítulo 21, porque eles estavam desmotivados, eles estavam cansados, a Bíblia diz para nós que Jesus, no capítulo 21, versículo 6, diz assim: olha, lança a rede para o lado direito do barco. Isto é, Jesus deu direção. Porque quando o obreiro ele está desmotivado, ele está cansado, também não tem direção, também não tem rumo. Qualquer porta é porta, qualquer porta fechada é toda porta fechada, não tem direção. E quando eles estavam desmotivados, então Jesus disse assim: olha, vai e lança para a direita. Diferentemente, quando Jesus ele fala em Lucas capítulo 5, vai ao alto mar e lança a rede. Não deu direção e foi para as águas profundas. Sabe o que eu falo aqui, queridos irmãos? Há obreiros de águas profundas. Há irmãos que pregam com profundidade, que canta com profundidade e não com profissionalismo, que evangeliza com profundidade. É um crente com profundidade, pastor Evaldo Militão. Mas nós devemos entender que pode haver em nosso meio certos obreiros, certos crentes que estão vivendo no raso. É 200 côvados, é equivalente a 90 metros. Isto é, quando os discípulos estavam desmotivados, em João capítulo 21, ele não estava nas profundezas, ele estava apenas 90 metros da margem, estava no raso. Além de estar no raso, Jesus deu direção: olha, é para a direita, obreiro, não é para a esquerda, não é para frente nem para trás, é para a direita. Além de ser obreiros de água rasa, tem que dar direção. Por quê? Desmotivado, está triste, está magoado por alguma situação. Ai, estou cansado, eu prego, eu faço e nada parece que acontece. As pessoas parecem que não se convertem. Meu irmão, não é você que vai converter, é Deus que vai salvar. Aleluia. É Deus que liberta. Aleluia. É Deus que transforma. Você só precisa ser dependente do Espírito Santo, irmão. Aleluia. Aleluia. Seja apenas dependente. Que quando um pregador ele acaba de pregar e ora pelos enfermos e depois começa a fazer entrevista para ver cura, para ver transformação, irmão, isso é porque ele quer ibope, isso é porque ele quer glória, ele quer aplauso. Irmão, Deus não divide a sua glória para ninguém. Aleluia. É de Deus a glória, o louvor. Aleluia. E a honra. Louvado seja o nome de Jesus. Olha, queridos irmãos, a Bíblia diz para nós que no capítulo 5 de livro de Lucas, como eu já repeti aqui, mas olha o que diz aqui no Lucas capítulo 5, versículo 8: e vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Olha o que diz o verso 9. Não, versículo 10. De igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, que agora em diante será pescador de homem. Versículo 11. Ele levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Mas olha,
como está no versículo do João capítulo 21, e leamos aqui o versículo 13. Chegando, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. E era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. O que está acontecendo aqui? Lucas capítulo 5, os discípulos reconhecem os seus pecados. Ele reconhece que Jesus é Deus. Pelo ensinamento da palavra de Deus, os discípulos, Pedro, João e Tiago, eles são alcançados pelo Senhor, alcançados por Deus. Agora, João capítulo 21, por eles estarem desmotivados, lembra-se que em nenhum texto aqui eles reconhecem o seu pecado. Mas João capítulo 21, versículo 13, olha a expressão que lindo. Chegou por Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. Essa palavra semelhantemente, porventura, não é uma palavra que nós aplicamos geralmente na ceia do Senhor? E quando nós lemos a ceia do Senhor, a Bíblia diz para nós que nós lembramos que nós éramos pecadores e Jesus morreu para salvar, perdoar os nossos pecados. Então, querido irmão, enquanto o livro de Lucas, eles reconheceram o seu pecado, em João capítulo 21, Jesus estava pedindo para eles se lembrarem que eles eram pecadores, necessitavam de Jesus, necessitavam do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Mas eu quero terminar aqui, irmãos, João capítulo 21, a partir do versículo 15. Todo mundo conhece essa passagem. Jesus diz assim: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus, ele faz essa pergunta por 3 vezes. 3 vezes. João capítulo 21 parece que nos faz entender que os discípulos se afastaram porque perderam o primeiro amor. Irmãos, não existe segundo amor, só existe o primeiro amor. Não existe segundo amor, só o primeiro amor. Pastor, perdi. Então volte ao seu primeiro amor. Porque quando Jesus chega para Pedro e pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me ama? Pedro ele responde: sim, Senhor, eu te amo. E qual é a resposta de Jesus para Pedro quando Pedro se manifesta: sim, Senhor, eu te amo? Jesus vai responder por 3 vezes dizendo: apacenta o meu rebanho, cuida de pessoas, vai tratar com pessoas, cuida, sirva o teu próximo, ajuda as pessoas, estenda as tuas mãos. Então, quando nós servimos o irmão, ajudando o irmão, nós estamos verbalizando que nós amamos a Jesus, mas as nossas atitudes também está provando que nós amamos a Jesus. Porque nós só podemos dizer que nós amamos a Jesus não somente verbalizando a palavra amor, mas tendo atitude amando o teu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos,
Deus estava tratando no livro de João, capítulo 21, com os seus próprios discípulos. Olha, já era a terceira vez que Jesus estava se aparecendo para eles depois da ressurreição. Não era a primeira vez, já era a terceira vez. E eles estavam nesse desânimo, eles estavam nessa desmotivado. E que Jesus fala: volte ao seu primeiro amor. Aleluia. Vamos estar de pé, vamos orar ao Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Se o amor de Deus que está no teu coração ela for insuficiente para mim amar o meu próximo, alguma coisa está faltando. Se a minha motivação é de fazer alguma coisa para Deus e querer ser reconhecido aqui na terra, a sua motivação está errada. Porque o importante, queridos irmãos, não é nós ser conhecido aqui, mas ser conhecido lá. Quando Deus ele visita Abraão, e uma das promessas de Abraão, Deus fala assim: Abraão, eu engrandecerei o teu nome. Quem fez o nome de Abraão engrandecer não foi a fé de Abraão, não foi os feitos de Abraão, mas foi Deus. Aleluia. Foi Deus. Aleluia. Hoje o nome de Abraão é reverenciado nessas três religiões. Jesus não. Abraão é reconhecido pelos muçulmanos, é reconhecido pelos judeus e é reconhecido pelo cristão. Jesus não. Jesus não é reconhecido pelos judeus nem pelos muçulmanos, só pelos cristãos. Mas a coisa vai mudar, irmãos. Em que chegará o dia em que todo joelho se dobrará perante Deus e confessará que o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se isso não for motivo para você fazer a obra de Deus, se isso não for motivo para você largar tudo e fazer a obra do Senhor, irmão, eu pergunto: o que pode mais te motivar? É isso que estava faltando para Pedro. É isso que estava faltando para os discípulos que estavam desmotivados. Voltaram à pesca, voltaram a fazer o que faziam antes. E Jesus diz assim: olha, eu não te chamei para vocês voltarem a fazer o que vocês estão fazendo. Eu te chamei para que vocês sejam pescadores de homem. Eu quero que você ajude o teu próximo, ore pelo teu próximo, abençoe o teu próximo. No ano que vem, no aniversário do pastor Sérgio Takahashi, essas cadeiras estejam super lotadas e que possamos usar tanto o primeiro piso como o segundo piso com mesas de fartura e de bênção. Por quê? Porque a igreja vai crescer. Mas por que a igreja vai crescer? Porque cada um dos discípulos, cada um da igreja entendeu o seu papel. E o seu papel aqui é muito relevante. É muito importante para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, te exaltamos, te louvamos, ó Pai, porque Tu és poderoso, Tu és soberano, Senhor. Tu és o Deus.